Quais são os órgãos e as vísceras da medicina chinesa? Por que eles são classificados como Zangfu? Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a terceira parte dos fundamentos da medicina chinesa. Vamos lá? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, vamos falar sobre os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Vamos conversar um pouquinho sobre as funções dos órgãos e vísceras e entender por que eles são classificados dessa maneira. No que diz respeito aos fundamentos da medicina tradicional chinesa, ela foi construída na base de três teorias que são os fundamentos do Yin e do Yang, 5 elementos ou 5 movimentos e a teoria dos órgãos e vísceras, os nossos Zanfu. Nessa classificação, os autores trazem para a gente como sendo os 5 órgãos, as 6 vísceras e as vísceras curiosas. Então, se tudo estiver funcionando adequadamente, os meus órgãos e as vísceras serão capazes de receber o ar, os alimentos, o Gu Qi, as bebidas do ambiente externo e transformá-los em substâncias e em produtos supérfluos. Ou seja, nós teremos aí as segmentações, separações do puro, do impuro, do turvo. Então, quanto mais puro, quanto mais refinado, ele vai migrar para as regiões mais superiores do nosso corpo e circular através da rede Jinluo. Quanto mais pesado, quanto mais turvo, os nossos órgãos eles vão conduzindo, até fazer a excreção desses resíduos alimentares. Mas você já deve ter visto os autores trazendo também as vísceras curiosas. Então, o que define uma estrutura ser um órgão, ou uma víscera curiosa? Quando a gente fala sobre o sistema de órgãos Zhang da medicina chinesa, você está falando sobre estruturas que são extremamente importantes, que estão produzindo, mas também estão estocando as 5 substâncias vitais. Diferente das estruturas, das vísceras Fu, que elas estão fazendo o quê? Elas estão recepcionando, elas estão transformando, elas estão conduzindo e elas estão excretando os alimentos. Mas nós também temos ali as vísceras curiosas, onde nós encontramos o cérebro, chamado de Nao, na medicina chinesa, o útero, relacionado com toda a parte da gestação, etc., o sangue, os ossos e a medula. Todas essas funções de cérebro, de útero, de sangue, ossos, medula, você tem uma atuação muito forte relacionada com os rins. E só um comentário, embora a vesícula biliar ela seja considerada uma víscera Fu, ela se encaixa também, segundo os autores, como uma víscera curiosa pelo fato dela estocar uma determinada substância, no caso, a bile. E para dar uma sequência lógica, trazendo aqui o pentagrama, começando a falar ali sobre o elemento fogo, sobre o órgão que ocupa esse espaço do fogo, vamos começar a falar um pouquinho sobre o coração. Segundo os autores, o coração ele é o mais importante órgão da medicina chinesa, então ele faz parte do sistema Shou Shaoyin Xin. Ele é responsável por controlar o sangue e os vasos sanguíneos, abrigar ou albergar a mente Shen, e ele abre-se na língua e manifesta-se na face. Os autores, inclusive, eles comentam que a língua é o broto do coração, ele vai exteriorizar as condições do coração. O pericárdio, o nosso Xin Bao, que é o nosso invólucro muscular, Bao, ele faz parte do sistema Shou Jueyin Xin Bao. Ele é considerado, então, portanto, o mestre do coração, porque os fatores patogênicos exógenos, eles tendem a prejudicar primeiro o pericárdio, tendem a atacar primeiro o pericárdio. E em vários momentos, na nossa prescrição de pontos, nós vemos pontos do meridiano do pericárdio que são diretamente relacionados às funções de proteção do coração. E isso em vários aspectos, principalmente na parte da psique da medicina chinesa. O baço pâncreas, Pi, que é o sistema Zhu Tain Pi, ele possui como função administrar o transporte e a transformação, ele controla o sangue no interior dos vasos sanguíneos, é ele quem domina os 4 músculos e os membros, e ele abre-se na boca e manifesta-se nos lábios. Então, é bom ter em mente que a parte do tônus muscular está relacionado ao baço pâncreas, e não o movimento. O movimento, a gente vai ver essas características de movimento adequado, movimento correto, dentro do padrão do fígado. Mas baço pâncreas, você tem que imaginar que a força muscular está relacionado ao baço pâncreas, inclusive o local adequado de cada órgão, de cada víscera no seu corpo, para evitar alguma ptose de bexiga, ptose de útero, ptose, sei lá, de alguma estrutura interna. O pulmão, Fei, ele é o nosso sistema Shou Tain Fei. Ele serve para dominar o Qi e controlar a respiração. Ele domina a dispersão
controla a pele, os pelos, os poros, o poo, domina a descendência e regula a passagem das águas, né, o mecanismo do pulmão, baço pâncreas, pulmão dos rins, abre-se no nariz e manifesta-se nos pelos, os rins, o sistema Zhu, Shaoyin, Shen, armazena a essência Jing, domina a reprodução e o desenvolvimento, inclusive tudo que está relacionado ao crescimento, né, ao desenvolvimento das pessoas, a parte neural dos indivíduos, né, toda a sequência desde o nascimento até o envelhecimento, né, a passagem, a transmissão do código genético, tudo isso está relacionado à energia do Yang Qi dos rins, né? A essência Jing dos rins, que faz parte da polaridade Yin, mas a essa vitalidade dentro da polaridade Yang dos rins. Os rins dominam os ossos, né? Eles produzem a medula para preencher o cérebro, que é chamado de Nao na medicina chinesa, né? O mar das medulas. Abre-se nos ouvidos e manifesta-se nos cabelos, através do cabelo branco, domina o metabolismo da água, regulação hídrica, né, nosso controle hidroeletrolítico, ele recepciona o Qi, que vem lá dos pulmões, né, e ele é considerado como a raiz da vida. Você tem a parte da hereditariedade, né, o Yuan Qi, a essência pré-celestial, relacionado com os rins, enquanto você tem a essência pós-celestial, né, relacionado lá à parte do baço pâncreas. O fígado, Gan, é o nosso sistema Zhu, Jueyin, Gan. O fígado ele abre-se nos olhos e manifesta-se nas unhas. Grande parte dos padrões do fígado estão relacionados a essa deficiência do sangue dele, né? Armazenar o sangue Shui, manter o livre fluxo de Qi. Lembre que em várias condições, várias alterações emocionais, né, você tende a prejudicar esse livre fluxo de Qi do fígado. O fígado ele se estressa muito rapidamente, ele se irrita muito facilmente. Controla os tendões e regula o humor. Aí você tem características relacionadas ao Hun, né, a alma etérea. Em relação às vísceras, Fu, de polaridade Yang lá, né, você não tem tantas características relacionadas a ela. Você tem características específicas, só que mais dentro das funções que elas já cumprem dentro da nossa fisiologia ocidental. Então, por exemplo, o intestino delgado, chamado de Xiaoshang, ele é um sistema Shou Taiyang, né, junto com a bexiga lá, formando o nível energético Taiyang, né, Xiaoshang. Ele serve para quê? Digerir, absorver e separar o puro do turvo, sendo que o puro é transportado para todo o corpo através da ação do baço pâncreas, né, e o turvo ele se concentrará no intestino grosso. Só gostaria de fazer uma pequena observação em relação ao intestino delgado, que os autores eles trazem que, como ele está relacionado com o coração, ele é o acopladinho do coração ali, né? Ele tem como função específica, dentro dos padrões emocionais, separar o que serve ou não serve para a tua vida. Então, quando a gente fala sobre os aspectos emocionais, não vou me estender, mas quando a gente fala sobre a questão do coração, né, de mostrar o caminho correto a percorrer, o intestino delgado ele tem essa participação conjunta em relação ao coração, separando as coisas que prestam ou não para a sua vida. O estômago, Wei, ele é o sistema Zhu, Yang Ming, né? Então, junto com o intestino grosso, lá ele está fechando o nível energético Yang Ming, recebe os alimentos, os líquidos e inicia a digestão, né? Então, ele passa os alimentos e os líquidos semi-digeridos para baixo, sendo que o estômago e o baço pâncreas, eles representam as formas do Qi adquirido, ou seja, o Qi pós-celestial, né? Você tem muitas funções ali relacionadas com o baço pâncreas, né? Da transformação desses alimentos para gerar energia e nutrir os quatro membros, e você tem pontos do estômago, que nem, por exemplo, o Zhu Sanli, né? O pontinho estômago 36, que é um dos pontos mais indicados para o próprio fortalecimento do Qi do baço pâncreas, né? Então, essa ação conjunta do Qi pós-celestial. Intestino grosso da Shang, nosso sistema Shou Yang Ming da Shang, ele recebe material residual do intestino delgado, serve para quê? Absorver o conteúdo fluido, né? E formar o remanescente em fezes. Ponto final, né? Intestino grosso, então, você não tem uma base teórica justificando padrões emocionais, padrões comportamentais, funções específicas. É mais realmente uma função fisiológica do transporte desses nutrientes, né? Lembrando que é o último estágio, onde tem aquela absorção da água, né? Mas ele não desempenha as funções mais específicas, mais características dentro da rede de Zhang Fu. A não ser enquanto o nível de proteção Yang Ming, que ele desempenha com o estômago. Então, por exemplo, né, fechando aquela duplinha IG-11 com o estômago 36 para fortalecer o sistema imunológico,
o que você está fazendo? Você está fechando, você está criando, fortalecendo aquela barreira de proteção do teu corpo perante ali os fatores patogênicos exógenos. A bexiga, Panguan, o nosso sistema Zhu Taiyang Panguan Jinzhen, né? A função é do quê? Receber, armazenar e de transformar os líquidos do corpo para serem excretados sob forma de urina. Então ela recebe a fração impura dos rins, né, encaminhada pelo pulmão, no processo de transformações do pulmão e pelos intestinos. Só que veja o seguinte, nem a própria função da excreção da bexiga depende da bexiga, mas sim depende do yang qi dos rins. Esse controle, né, esfincteriano, esse controle sobre a urina não é nem da bexiga, na verdade é do yang qi dos rins. A vesícula biliar, Dan, é um sistema Zhu Shaoyang, né? Então, você fala muito da cefaleia Shaoyang por conta do trajeto Shaoyang da vesícula biliar, né? A vesícula biliar, ela armazena a bile, motivo pelo qual ela é considerada como uma víscera curiosa, né? Pelo fato de estocar essa substância. E o fígado e a vesícula biliar desempenham juntos a função do livre fluxo de qi. E, de fato, você vê muitas ações conjuntas do fígado e de vesícula biliar. Os dois estão sempre conectados, estão sempre ligados, estão sempre juntos nas bases teóricas da medicina chinesa. E por último, o triplo aquecedor, San Jiao. Lembrando, né, que no decorrer histórico aí da acupuntura, já teve um momento em que ele foi comparado com o peritônio, né, ou seja, aquela serosa que protege os nossos órgãos internos. Motivo pelo qual você vê dentro de uma das principais funções do triplo aquecedor, a transmissão da nossa essência, Jing, né, para os nossos órgãos e vísceras, ou a circulação do Yuan Qi. Então, o triplo aquecedor, a função primária de circular e metabolizar os líquidos orgânicos, Jin-Yan, e você tem, né, a denominação dos 3 aquecedores, o aquecedor superior, médio, inferior. Então você tem lá o Shang Jiao, o Zong Jiao e o Xia Jiao, aquecedor superior, né, o aquecedor médio e o aquecedor inferior. Então esses são os órgãos e vísceras que constituem ali a terceira base da fundamentação da medicina chinesa. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar aí as atualizações, porque na sequência eu vou falar especificamente sobre cada um desses órgãos e vísceras, trazendo as características emocionais, trazendo a biotipologia, explicando as características principais aí de cada um desses órgãos e vísceras. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.